Você já ouviu falar dos gigantes nefilins, seres misteriosos mencionados na Bíblia que despertam fascínio e medo? Quem eram eles? E qual é a verdadeira história por trás dessas figuras enigmáticas? Prepare-se para uma jornada ao passado, onde vamos desvendar os segredos dos nefilins. Imagine uma era antiga, repleta de mistérios, onde as fronteiras entre o humano e o sobrenatural eram indistintas. Os nefilins são uma das figuras mais intrigantes dessa era. Acompanhe-nos enquanto exploramos as profundezas das escrituras e das lendas para descobrir quem eram esses gigantes, de onde vieram e qual impacto deixaram na história e na cultura. Pronto para essa aventura épica? Então vamos começar. Vamos começar pelo início. A Bíblia menciona os nefilins em Gênesis 6, versículos 1 a 4, e em Números 13, versículo 33. Naqueles dias havia gigantes na terra. Assim começa uma das passagens mais intrigantes. Em Gênesis, os nefilins são descritos como descendentes dos filhos de Deus e das filhas dos homens. Mas quem eram esses filhos de Deus? Muitas interpretações sugerem que eram anjos caídos, seres celestiais que se uniram a mortais. Essa união teria dado origem a esses nefilins, seres de grande estatura e poder. Em Números, os nefilins aparecem novamente, quando os espiões enviados por Moisés para explorar a Terra Prometida voltam com relatos de gigantes que os fizeram sentir-se como gafanhotos. Essas menções bíblicas levantam muitas perguntas. Seriam os nefilins uma raça de seres sobre-humanos? Ou seriam metáforas para algo maior? Vamos explorar essas questões e entender o contexto histórico e cultural dessas passagens. Para compreender melhor, precisamos mergulhar na narrativa do Gênesis. O capítulo 6 começa descrevendo um tempo de corrupção e violência na terra. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram-nas como esposas. Esta união resultou no nascimento dos nefilins, que eram os heróis da antiguidade, homens de renome. Aqui temos uma descrição que pode ser interpretada de várias maneiras. A palavra hebraica nefilim é frequentemente traduzida como gigantes, mas seu significado exato ainda é debatido. Em algumas traduções é interpretada como os caídos ou aqueles que caíram. Isso nos leva a questionar: os nefilins eram literalmente gigantes em estatura ou sua grandeza era simbólica, representando uma forma de poder ou influência? No livro de Números, quando os espiões retornam de Canaã, eles relatam ter visto os nefilins e descrevem a sensação de pequenez e medo diante desses gigantes. Esta passagem reforça a imagem dos nefilins como seres imponentes e aterrorizantes. O medo dos espiões reflete a percepção popular da época sobre esses gigantes. Mas por que essas figuras bíblicas causavam tanto temor? É possível que os nefilins fossem não apenas fisicamente impressionantes, mas também simbolizassem uma ameaça ao ordenamento divino, desafiando a criação de Deus. Origem e natureza dos nefilins. Existem várias teorias sobre a origem dos nefilins. Uma das mais populares é que eles são descendentes de anjos caídos, os filhos de Deus mencionados em Gênesis. Esses anjos, ao se rebelarem contra Deus, teriam descido à terra e se envolvido com mulheres humanas, gerando uma raça híbrida de gigantes. Esta teoria é apoiada por alguns textos apócrifos e pseudepígrafos, como o livro de Enoque, que oferece uma narrativa detalhada sobre a queda dos anjos e o nascimento dos nefilins. Segundo Enoque, os anjos que se rebelaram, liderados por um anjo chamado Senjasa, desceram ao Monte Hermon, onde fizeram um pacto e tomaram esposas humanas. A prole dessa união foram os nefilins, descritos como gigantes que trouxeram destruição e caos à terra. Outra teoria sugere que os nefilins são descendentes de Seth e Caim, duas linhagens humanas com características distintas. A linhagem de Seth representaria os fiéis a Deus, enquanto a de Caim seria marcada pela rebeldia e violência.
A união dessas duas linhagens poderia ter gerado os Nefilins, seres poderosos e temidos. Essa interpretação vê os Nefilins não como uma raça híbrida, mas como uma manifestação da corrupção moral e espiritual que se espalhou pela terra. Mas não para por aí. Alguns estudiosos acreditam que os Nefilins poderiam ser imortais, ou pelo menos ter uma longevidade extraordinária. Essa característica, aliada à sua estatura e força, os tornaria quase invencíveis. Pense nos Nefilins como figuras mitológicas, heróis e vilões ao mesmo tempo, com poderes que ultrapassam a compreensão humana. Qual dessas teorias parece mais convincente para você? Vamos analisar mais a fundo. Além disso, há uma terceira perspectiva que interpreta os Nefilins como figuras puramente simbólicas, representando a fusão entre o sagrado e o profano, o divino e o humano. Nesta visão, os Nefilins seriam uma metáfora para a corrupção espiritual e moral que culminou no dilúvio. O casamento entre os filhos de Deus e as filhas dos homens simbolizaria a mistura do que é santo com o que é pecaminoso, resultando em uma geração que se desviou dos caminhos de Deus. Impacto e lendas. Os Nefilins não desapareceram das mentes das pessoas após a Bíblia. Eles continuaram a influenciar lendas e histórias ao longo dos séculos. Na mitologia judaica, os Nefilins são frequentemente mencionados como seres que viveram antes e depois do dilúvio, o que sugere sua resistência e poder. No livro de Enoque, por exemplo, os Nefilins são descritos como seres violentos e opressores, cuja maldade levou Deus a enviar o dilúvio para limpar a terra. Enoque também menciona que os espíritos dos Nefilins, após sua morte, tornaram-se demônios que continuam a assombrar a humanidade. Essa narrativa adiciona uma camada de terror e mistério à figura dos Nefilins, transformando-os em símbolos duradouros de rebeldia e desordem. Na tradição apócrifa, especialmente no livro de Enoque, os Nefilins são descritos com detalhes ainda mais vívidos, como seres que trouxeram conhecimentos proibidos à humanidade, incluindo a astrologia e a metalurgia. Eles são vistos como seres que desviaram os humanos do caminho divino, introduzindo práticas que eram consideradas abominações. Este aspecto dos Nefilins, como portadores de conhecimentos proibidos, acrescenta uma dimensão moral e ética à sua história, questionando os limites do saber e do poder. E na cultura popular moderna, os Nefilins inspiraram inúmeras obras de ficção, de livros a filmes e jogos de vídeo, sempre representados como figuras de imenso poder e mistério. Eles são vistos como heróis trágicos, vilões implacáveis ou seres enigmáticos, cuja verdadeira natureza nunca é completamente revelada. O fascínio pelos Nefilins se reflete na maneira como eles são retratados em histórias contemporâneas, muitas vezes como figuras que desafiam a ordem estabelecida e possuem habilidades sobrenaturais. Séries de TV, romances de fantasia e jogos de RPG frequentemente utilizam a imagem dos Nefilins para criar personagens complexos e histórias cativantes. Essa persistência nas lendas e na cultura popular nos leva a perguntar: o que nos fascina tanto nos Nefilins? Será seu poder, seu mistério ou a combinação de ambos? Talvez seja a ideia de que, em algum lugar entre o divino e o humano, existe uma linha tênue que, quando cruzada, pode gerar consequências imprevisíveis e monumentais. Os Nefilins personificam essa linha, desafiando-nos a reconsiderar nossas próprias limitações e possibilidades. Falamos sobre quem eram os Nefilins, suas possíveis origens e seu impacto duradouro nas culturas ao longo do tempo. Eles são uma mistura fascinante de mito e história, de realidade e ficção. O que você acha? Seriam os Nefilins seres reais que caminharam pela Terra em tempos antigos? Ou seriam apenas metáforas poderosas criadas para transmitir mensagens espirituais e morais?
A Bíblia, as lendas e a cultura popular nos oferecem muitas pistas, mas a verdadeira natureza dos Nefilins pode permanecer um mistério para sempre. Enquanto refletimos sobre os Nefilins, também nos confrontamos com perguntas maiores sobre a interação entre o divino e o humano. Qual é o papel do sobrenatural na nossa compreensão do mundo? E como as histórias dos Nefilins influenciam nossa percepção de poder, corrupção e redenção? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas teorias.